Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos na sua casa para podermos adorar e bendizer o nome do Senhor, que Ele é digno e merecedor de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Agradeço a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor, ao dirigente, o nosso pastor local Maciel. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu convido a todos para que abram as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo de número 1 e o verso de número 4. Glória a Deus, Deus é bom. Estamos aí iniciando mais uma semana de campanha de oração, falando sobre o valor da oração, a importância da oração para as nossas vidas. Capítulo 1 e o versículo 4 de Neemias, e também o capítulo 2 e o verso de número 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2 e o verso de número 4. E o rei me disse: Que me pedes agora? E então orei ao Deus dos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, nós vimos o capítulo 1 do livro de Neemias. Vai nos falar que Neemias, ele sabendo da situação, da maneira o qual estava Jerusalém, ao chegar a ele aquelas informações, quando ele estava lá na fortaleza em Suzã, e as notícias que chegaram para ele não foi notícias boas, não foi notícias que ele aguardava. As notícias que o mesmo obteve foi que as muralhas de Jerusalém estavam fendidas e os portões estavam queimados, pois os adversários haviam ali deixado em situação de ruína. Uma boa parte dos que não tinham sido levados cativo estava agora padecendo e sofrendo de grandes necessidades. Pois bem, e Neemias, ao ouvir essas notícias, ele se compadece e ele fica quebrantado, ele fica em uma situação triste e lamenta pelo seu povo, pela sua cidade de origem, onde estavam os sepulcros do seu pai, encontrar em uma situação caótica, em uma situação triste. E nós vamos ver que ao ouvir essas notícias, Neemias, ele como homem de Deus, Neemias como alguém que estava disposto a fazer algo em prol daquele povo, ele com toda a sua humildade, ele com toda a sinceridade em seu coração, ele se propõe a buscar e a orar a Deus. Pois ele entendia que aquela situação, que aquele povo se encontrava, só poderia ter uma resposta vindo da parte de Deus. E para obter essa resposta, ele precisava clamar a Deus. Aleluia! E ele começa a sua oração, ele começa a clamar a Deus e a pedir a Deus, e a dizer a situação que aquele povo estava, mesmo em desobediência, mesmo em pecado, mas ele pede para que Deus seja misericordioso, para que Deus seja generoso com aquele povo, para que Deus venha intervir na situação o qual estava aquela cidade. E ele se coloca em oração e em jejum, por volta de 4 meses, ele entra em um propósito com Deus, aleluia, clamando ao Deus dos céus. E a oração, irmãos, é o único meio, é o único caminho que nós temos quando nos encontramos em situações difíceis, quando as portas se fecham, quando olhamos para um lado e para o outro e não vimos saída, quando olhamos e não encontramos auxílio de ninguém, nós temos um caminho, um escape que é para o alto, que é através da oração. Aleluia! Porque não existem barreiras para se opor à oração.
Não existe nada que pode impedir a oração de quem está em obediência e em compromisso com o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Então, independente da situação que você se encontra, independente das notícias que você tem chegado até a você, independente das notícias que você tem escutado nos últimos dias, eu quero te dizer, vá para a oração, se proste diante do Senhor, derrame as suas súplicas diante do Senhor, porque é do Deus que fez os céus e a terra que vem a resposta. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois bem, Neemias, ele ali começa a orar ao Senhor, e ele começa a pedir a Deus. Aleluia! Ele não só intercede pelo povo, mas diante de Deus também ele pede perdão a Deus pelo povo. Ele confessa a Deus e reconhece e diz: Senhor, o povo tem transgredido a tua lei, o povo tem se afastado de ti, mas lembre do concerto qual o Senhor fez com Moisés, lembre-se também das promessas, e tende compaixão e misericórdia deste povo. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. E após ele passar esse período de oração, de busca, de súplica, de jejum e de rogo diante de Deus, o mesmo agora no capítulo de número 2, ele tem a oportunidade de ir até diante o rei Artaxerxes, para ter um diálogo, para ter uma conversa. E ele, ao se comparecer diante do rei, o qual ele era copeiro, o rei nota em seu semblante triste, abatido, de quem estava preocupado, de quem estava angustiado, pois dentro do coração de Neemias havia um amor e uma compaixão por aqueles que estavam em Jerusalém em uma situação difícil. E uma forma que nós temos de demonstrar amor para com o nosso próximo, uma maneira que nós temos de demonstrar amor pela nossa pátria, pela nossa cidade, pelo meio em qual nós estamos vivendo, é apresentar a Deus em oração. Se você ama o seu familiar e está em situação difícil, ore a Deus por ele. Se você ama o lugar ao qual você trabalha, os seus colegas, apresente a Deus em oração. É uma das maiores maneiras que nós podemos demonstrar amor para com o nosso próximo, é interceder a Deus, é clamar a Deus pelos mesmos. Porque a oração, irmãos, é de grande valia. Nada pode deter, aleluia, um servo de Deus quando ele se prostra diante de Deus para orar. Poderíamos enumerar aqui diversas pessoas que se prostravam diante de Deus e que clamavam a Deus em oração e obteve resposta, e obteve milagre, quer ter vitória para a sua vida, quer receber um milagre da parte do Senhor, quer ver os problemas sendo resolvidos, quer ver a sua vida em situação mudar, entre em oração, em diálogo com Deus. Oração é um diálogo, é uma conversa que você tem com Deus. Você fala para Deus, você derrama diante de Deus as suas súplicas, e com os ouvidos atentos você ouve a voz de Deus falando contigo. Aleluia! E o Senhor estar aqui nesta noite, neste lugar, e o Espírito Santo estar aqui neste recinto e está falando ao teu coração que Deus ainda continua ouvindo oração, Deus ainda continua respondendo oração, Deus ainda continua a fazer milagre. Mas precisamos voltar à oração, precisamos voltar a pagar o preço, precisamos voltar a ter intimidade com Deus, precisamos voltar a nos derramar as nossas lágrimas
diante do Senhor, porque existem situações que o seu pai não pode resolver, a sua mãe não pode resolver, os seus amigos, seja lá quem for, as autoridades políticas, as pessoas influentes não podem resolver, mas eu quero te dizer que existe um Deus nos céus que está com os ouvidos atentos para aquele a quem clamar o seu nome e que está pronto para atender a sua súplica. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você esteja em situação que você está dizendo, mas eu só tenho recebido notícias ruins, eu não tenho encontrado forças para orar, eu não tenho encontrado condições para orar, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você aqui nessa noite. Comece a orar, ore 5 minutos, ore 10 minutos, ore 20 minutos, e você vai tomar gosto pela oração, e o Espírito Santo vai começar a te renovar, e o Espírito Santo vai começar a soprar aos teus ouvidos, e quando você menos espera, as lágrimas irão rolar em seu rosto. Quando menos espera, você vai estar com 30 minutos, 1 hora, 2 horas de oração na presença do Senhor. Aleluia. Eu sei que é uma tarefa árdua. Se eu disser para vocês que orar é fácil, eu estaria mentindo. É uma dificuldade tamanha. São tantos pensamentos que vêm à nossa mente, são tantas preocupações e distrações que vêm para tirar-nos do foco, mas eu quero te dizer, tenha objetivo, insista, persista, tenha persistência na oração, aleluia, porque o Deus dos céus vai entrar com providência. Aramandabasura e mandebacai. E aí prontamente Neemias, quando está lá diante do rei, quando o rei diz para ele assim, ó, fale o que queres, estou adiantando. E aí o que é, por que toda essa situação? Vai nos dizer no capítulo 2 e o verso 4, e o verso 5, o 4, perdão. Então orei ao Deus dos céus. Ali eu quero crer que na sua mente mesmo, em espírito, ele pede agora a Deus, Deus, eu tenho tendo a oportunidade de estar aqui diante do rei, mas me dê sabedoria, aleluia, me dê graça, me dê a condição de falar com este homem, para que ele atenda a minha petição. O Senhor já me deu a oportunidade de estar aqui, agora me dê graça, me dê sabedoria, para que eu venha ser sábio em minhas palavras. Porque existem situações na nossa vida que não adianta o nosso discurso, não adianta confiarmos na nossa inteligência, não adianta confiarmos e acharmos que temos palavras bonitas e bem colocadas para se expressar. Existem situações que devemos dizer e pedir para Deus, Senhor, ilumine a minha mente, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê graça. Isso, irmãos, fala da dependência que Neemias tinha do Senhor Deus. Ele não só tinha amor pelos seus, ele só não tinha compaixão, mas ele demonstrava a todo tempo que ele tinha dependência de Deus. Se nós formos lermos os capítulos do 1 ao 8, nós vamos ver em todo instante Neemias orando ao Deus dos céus, ao Deus dos céus. E ali após aquele diálogo com o rei dá a ele carta, o rei dá a ele toda a autonomia, e ele parte para Jerusalém, e ele chega e fica ali alguns 3 dias, sem falar nada a ninguém, ele não comenta nada, ele só observa, ele primeiro quer sentir, perceber como é que está a situação, ele quer observar se as notícias que chegou ao ter ele era verídica, e agora ao ver, ao perceber, ao contestar que aquelas notícias eram verdadeiras, ele agora fala para os mesmos qual era a sua intenção, qual era o motivo de estar ali, e também que Deus o havia enviado ali, e que Deus havia preparado tudo para estar ali, e ele começa agora a sua tarefa. Aleluia. Deus, ele sempre nos dá tarefa a fazer. Deus, ele sempre delega a nós alguma coisa para fazer. Mas nós precisamos ser sábios como Neemias e dizer, olha Senhor,
Eu preciso da tua ajuda, Pai. Olha, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente no que devo fazer. Olha, Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Eu preciso que o Senhor vá à minha frente, pois eu preciso obter vitória. Porque a nossa vitória não vem do homem, irmãos. A nossa vitória não vem de nós mesmos. A nossa vitória vem do Senhor. E qual foi a saída que Neemias encontrou para obter vitória, para obter êxodo naquela empreitada, que após 52 dias consegui reconstruir os muros de Jerusalém? Através da oração. E ao decorrer daqueles dias, todos aqui sabem, têm conhecimento, pensa que foi fácil, que foi lá chegar e dizer assim, não, eu estou aqui enviado do rei, e eu vim ajudar vocês, eu vim numa boa intenção, e todos concordarem, e todos se juntarem e somar força. Não, os adversários se levantaram, aqueles que queriam impedir se levantaram, ou aqueles que queriam retroceder, fazer que ele parasse, aqueles que queriam atrasar a obra, surgiram. Mas eles estavam em oração, eles estavam vigilantes. Ao mesmo tempo que trabalhavam, eles vigiavam e oravam. Ao mesmo tempo que eles estavam reconstruindo, eles estavam vigilantes. Ei, fique vigilante na presença do Senhor. Fique vigilante na sua tarefa, na sua atividade. E vigilante em quê? Em oração, em súplica, em contato com os céus, em contato com Deus. Porque é de lá que vem a nossa vitória. É de lá que vem a nossa resposta. Aleluia! E a oração, irmãos, como já foi dito aqui pelo nosso pastor por diversas vezes, e tantos outros, a oração ela não te impede de fazer nada, a oração ela não te impede de dirigir, a oração não impede você de trabalhar, a oração não impede você de fazer nada. Você pode estar trabalhando e orando, você pode estar dirigindo e orando, você pode estar deitado e orando, você pode estar caminhando e orando, a todo tempo você pode estar orando. Você pode orar com palavra em voz alta, você pode orar de olho fechado, mas você pode orar em pensamento, você pode orar de olhos abertos, você pode estar em comunhão com os seus e fazendo qualquer atividade. E melhor ainda, e Deus ouvindo a sua oração. Nada impede de orar. O único que impede de orar sou eu mesmo, é você mesmo. Em detrimento de não querer, de muitas das vezes de querer agradar o nosso ego e a nossa vontade. Mas quando nós dizemos assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que nós entendemos que não conseguimos subsistir, que não conseguimos viver sem oração, nós estamos constantemente, a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. E Neemias, ele fez toda aquela obra, ele conseguiu tudo aquilo ali, reconstruir aqueles muros, não por ele mesmo, mas porque ele estava em oração, porque ele estava em observação com a palavra de Deus. E nós vamos, para finalizar, chegamos ao capítulo de número 8, qual foi lido aqui nesta noite, na palavra oficial. No capítulo 8, Neemias tem participação juntamente com Esdras, para agora trazer novamente o renovo espiritual ao povo. Ele só não contribuiu para a reestruturar física daquela cidade, daquele povo, para deixá-los em uma situação confortável, mas ele contribuiu também para que a lei do Senhor fosse lida por Esdras, e para que o avivamento espiritual viesse, para que aquele povo pudesse voltar para a palavra, para que aquele povo pudesse voltar para Deus, porque a única coisa que vai fazer nos voltar para a palavra, a única coisa que faz a humanidade voltar para Deus, é a oração, é a oração. Não existe outro meio, não existe outra maneira. Pode ter outras maneiras que contribuem, que ajudam, que é uma somatória, mas, aleluia, o fator principal que faz uma pessoa reconhecer os seus erros, que faz uma pessoa reconhecer que é dependente de Deus, é a oração. Porque através da oração você se humilha, através da oração você reconhece que é pecador, através da oração você reconhece que é dependente de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia!
É através da oração, porque a oração nos leva para perto de Deus, a oração nos aproxima de Deus, e na medida que nós vamos aproximando de Deus, nós olhamos para nós e enxergamos as nossas imperfeições, nós olhamos para nós e entendemos que precisamos melhorar, nós olhamos para nós e entendemos que precisamos abandonar a prática do pecado, precisamos abandonar coisas que não estão agradando a Deus. Persista na oração, porque através da oração você vai por lugares que você nunca imaginou. Persista na oração, porque o crente que ora é vitorioso. Aleluia. O crente que ora, ele consegue resistir às investidas de Satanás. O crente que somente através da oração. Ei, não confie em você mesmo, não confie em você mesmo, porque somos seres humanos pecadores, somos frágeis demais, mas no momento que nós nos prostramos e reconhecemos que Ele é grande, e reconhecemos a nossa dependência dEle, Ele nos fortalece. Aleluia. Há o valor da oração. A oração é de grande valia, porque é a oração que mantém o crente sadio espiritualmente. O valor da oração é a oração que faz as portas que estão fechadas se abrir. É a oração que faz aquele que anda no mundo de pecado reconhecer que precisa de Jesus. É a oração que faz a igreja triunfar e vencer. E vencer é através da oração. É através da oração. Persista na oração. Persevere na oração. E você vai ver os milagres acontecer na sua vida. Valorize a oração, o tempo de oração, e você vai ver coisas grandiosas acontecer na sua vida. Batismo com o Espírito Santo, curas divinas, renovo, salvação de almas. A igreja que ora não precisa se preocupar, basta orar, pregar a palavra genuína, que é a palavra de Deus, falar do amor de Deus, e as demais coisas vão acontecer. As almas irão se converter, os milagres irão acontecer, bênçãos grandiosas irão acontecer. Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração nesse instante. Aleluia. Você que tem uma questão, talvez você está enfermo. Aleluia. Talvez você está desanimado, seja lá qual for a situação, apresente a Deus agora. O Deus que ouviu a Neemias estar aqui nesta noite. Aleluia. O Deus que ouviu a Jonas lá dentro do ventre daquele grande peixe estar aqui. O Deus que ouviu a Daniel lá na cova dos leões também estar aqui. O Deus que ouviu a Ana lá no templo, que nem palavra saía dos seus lábios, e só mexia, também estar aqui neste recinto nesta noite, pois eu já sinto a sua presença, pois eu já sinto o toque do Espírito Santo. Você, se porventura estiver enfermo, o Deus que dá vista ao cego, ao Deus que cura o coxo, o Deus que faz milagres também pode te curar nesta noite. Querido Deus e Pai, em tua doce e meiga presença nós estamos aqui, ó Deus, e queremos te pedir nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha nesta noite fazer um milagre em nossos corações, em meio ao teu povo. Que seja uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, seja lá qual for, na autoridade que é no teu nome nós repreendemos toda enfermidade, toda frieza espiritual, toda incredulidade, todo desejo pecaminoso, todo pensamento maligno, toda investida de Satanás. Na autoridade que há no nome de Jesus nós repreendemos, em nome de Jesus, repreendemos no nome do Senhor Jesus toda enfermidade, bata em retirada, todo pensamento contrário,
tudo aquilo que tem vindo para atrapalhar a marcha da tua igreja, do teu povo, repreendemos em nome de Jesus. Fortalece os teus filhos, renova nessa noite, se for da tua vontade, batize com o Espírito Santo, derrame o teu poder, a tua graça e a tua unção aqui neste lugar, ó Pai. Este irmão que está cansado, que está afadigado, o Espírito Santo renove ele. Abrace este coração, essa mente preocupada, essa mente afadigada, este coração angustiado. Tira, Pai, toda essa angústia, tira, Pai, todo este pensamento contrário e renova nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Antes de retornar o microfone, quero perguntar se há porventura alguém em nosso meio que ainda não é cristão e que deseja aceitar a Deus, o Deus que ouve as nossas orações, um Deus que tem ouvido e ouve, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem olhos e enxerga, um Deus que tem mão e apalpa e faz milagres. Se há alguém em nosso meio que deseja nessa noite aceitar a Jesus Cristo, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se tem porventura estiver alguém que esteja afastado, que se afastou dos caminhos do Senhor e sente em seu coração o desejo de retornar para os braços do Pai, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não perca essa oportunidade que você está tendo. Talvez você pode não ter mais essa oportunidade. É a noite oportuna, é a noite que você tem para fazer a maior e melhor decisão da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. Se tem, vem aqui à frente. Não tendo, que o Espírito Santo continue falando em vossos corações e que Deus, por bondade e misericórdia, possa vos conceder uma outra oportunidade. Amém. Deus abençoe.